de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz de Deus entrando na tua vida, na tua família, alegria do Senhor, o Senhor te dando fortalecimento, o Senhor te capacitando, no nome de Jesus, te levantando. Eu oro, Pai, por todos aqueles que têm estado depressivos, ansiosos, preocupados. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, leva embora todo esse mal, leva embora a tua tristeza, leva embora essa angústia, Pai, no coração dessa pessoa e traga libertação, traga vida, traga alívio a ela, no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente aqui nessa oração seja curado. Jesus, tu cura, a nossa fé está em ti, por isso declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda alergia vá embora, que todo câncer vá embora, que todo tumor, todo nódulo, todo microcisto vá embora, que todas as dores nas costas, nas juntas, nas pernas, nos braços vá embora, no nome de Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que tu és a cura e declaramos saúde total e completa na vida dessa pessoa. Oramos também para que toda obra de inveja, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós entramos na tua presença nesse começo de dia e nesse começo de semana, colocando a nossa vida no altar, a nossa família, projetos, sonhos, e pedimos ao doce Espírito Santo que nos conduza. Apresentamos ao Senhor também a nossa carta, todas as cartas, Pai, que foram feitas, toda a oração específica, eu apresento diante de Ti e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço, coloca a Tua mão, Pai, e libera dos céus de favor sobre cada um dos Teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Da vitória, apresentamos a Ti e Te pedimos resposta, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Enquanto eu estava orando, eu senti muito forte a presença de Deus e o Senhor tocando na coluna de pessoas. Então receba um milagre em nome de Jesus. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Coloque a sua fé nele. Eu senti dores muito fortes aqui nas costas enquanto eu estava orando e eu creio que Jesus Cristo é cura. Então coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele tem o poder de tirar toda a dor, de tirar tudo aquilo que você está sentindo nas suas costas nesse momento, no nome de Jesus Cristo. E eu quero começar essa oração com um testemunho que eu recebi da Sandra, e ela escreveu assim: acompanho suas orações há 3 anos e recebi um milagre, a cura de um tumor na minha filha. Eu sou grata porque Deus também falou comigo por meio do Senhor. Hoje quero também agradecer pelo emprego que a minha outra filha conquistou. Jesus é maravilhoso e o Senhor foi a pessoa que me fez aumentar a minha fé. Gratidão, Deus abençoe o Senhor e a sua família. Toda honra e toda glória, Sandra, sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus opera milagres, Jesus fala, eu creio nisso, essa é a minha fé, essa é a minha fé. Eu creio, nosso Deus está vivo, coloque a sua fé nele, amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. Existe um propósito de você estar aqui, em nome de Jesus. Hoje nós vamos às 18 horas, não agora, mas às 18 horas de hoje, nós vamos encerrar esse propósito da Carta para Deus
Amém? E vai ser algo incrível. Na segunda-feira eu vou começar um propósito de 7 dias por provisão de Deus. Tem muita gente me pedindo oração pelas finanças, então eu vou ficar uma semana orando por provisão, para que Deus lhe dê estratégias, para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus abra as portas para você. Amém? Vou começar na segunda, vou ficar 7 dias orando por provisão de Deus, provisão divina, crendo no milagre do Senhor. Quem opera todas as coisas, quem efetua tanto o querer como o efetuar, a Bíblia diz, é o Senhor. Então, cremos nisso e você é nosso convidado. Amém? Então, compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em o nome de Jesus. Eu quero hoje meditar numa palavra, os 4 ladrões do tempo. Os 4 ladrões do tempo é o nome da palavra de hoje. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 em diante diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de se edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia diz que para tudo há um tempo, para tudo, para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo para todas as coisas. E nós temos que compreender que esse tempo, ele nos foi dado por Deus. Ele é um presente de Deus. Então, vivemos alguns dias na nossa vida, todos enfrentam isso, e parece que a gente quer colocar a nossa vida no acelerador do controle remoto para que passe rápido. Queremos que aquele dia passe rápido, que aquela semana passe rápido. Queremos que aquele mês passe rápido, porque estamos enfrentando lutas, então queremos que aquilo logo passe. Mas não basta você fazer a jornada, você tem que aprender a desfrutar a jornada. Se você não desfrutar a jornada e desfrutar com Jesus, você vai acabar cansado, você vai acabar frustrado. Uma das frustrações de Salomão foi exatamente isso. Ele deixou de temer a Deus em um certo tempo da vida dele. E isso trouxe muita frustração, a ponto dele dizer vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por quê? Porque quando você vive fora do propósito, quando você não compreende o tempo que Deus te dá, a vida vira uma grande vaidade. E não há alegria, não há prazer, não há contentamento, não há o desfrutar das bênçãos de Deus. No entanto, existem alguns ladrões, os ladrões do tempo, que podem nos roubar muito mais do que nós imaginamos. E o primeiro ladrão do tempo que eu quero falar hoje se chama preguiça. A preguiça de não querer fazer o que se deve ser feito. É aquela pessoa que tudo para ela é difícil, sendo que Deus deu para ela dons, Deus deu para ela talentos, Deus deu para ela uma graça especial, mas ela tem preguiça para tudo. Tudo ela acha que é canseira, que é perda de tempo e que nem adianta, sabe, ela se envolver com aquilo, porque vai dar muito trabalho. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele está perdendo tempo e ele está perdendo principalmente o cumprimento de promessas de Deus na vida dele. Porque não adianta você ter 20 anos, você tem um tempo ali de muito trabalho, 30 anos também, chega aos 40 também. Só que à medida que o tempo vai passando e o seu tempo vai diminuindo, você tem que administrar com mais sabedoria. E às vezes a preguiça de hoje vai comprometer diretamente as tuas finanças amanhã.
Então hoje você sobrevive com pouco, mas amanhã você tem médico para pagar, amanhã você tem um filho para enviar para a faculdade, amanhã você tem outros compromissos. Então, se a gente não se prepara agora, se a gente não se prepara em um determinado tempo na nossa vida, depois lá na frente a conta chega e a gente se arrepende. Porque nos tempos que tinha muita energia e muita força para fazer as coisas, não fez. Então a preguiça, ela rouba. A preguiça, ela rouba aquilo que você poderia ter, aquilo que Deus poderia lhe dar. Nós vemos pessoas que têm uma vida extremamente preguiçosa. E daí o que eles fazem é ficar falando mal dos outros, é ficar criticando quem prospera, quem tem sucesso, quem trabalha muito. Não precisa tanto assim, eu não preciso fazer tanto como você faz, eu curto a minha vida. Mas chega um tempo que você vai precisar exatamente daquele tempo ali que você deixou a preguiça lhe dominar. Então, o primeiro ladrão do tempo se chama a preguiça. O segundo ladrão do tempo é a procrastinação. É a pessoa que deixa tudo para amanhã. Não, amanhã eu faço, quando for a hora certa eu começo, e o tempo vai passando. O tempo vai passando, a oportunidade vai passando, portas que se abriram não vão se abrir de novo. Por quê? Porque existe um tempo, inclusive, de oportunidades que é aberto para todos nós. E se a gente não aproveitar aquele tempo da maneira certa, nós podemos comprometer o nosso destino e o destino dos nossos filhos. Então, sabe, tem coisas que se você vai deixando e vai deixando o tempo passar, você pode estar perdendo a maior oportunidade de crescimento na sua vida. A oportunidade de crescimento, a oportunidade que Deus colocou na sua vida. Eu digo uma coisa para você, eu dediquei ao total 3 anos na televisão. Eu estou terminando meus 2 contratos da televisão agora em dezembro. Em dezembro eu vou sair das 2 televisões, que eu tenho programa na Rede TV e tenho programa na TV Bandeirantes. Eu vou sair das 2. Mas nesses 3 anos, sabe, eu me dediquei porque eu entendi que era o tempo que eu precisava me entregar. Me impediu de fazer um monte de coisa. Porque gravar para televisão não é que nem gravar, que nem eu estou gravando aqui em casa, por exemplo. Eu estou gravando na minha casa hoje. Quando eu estava gravando para televisão, ainda eu estou gravando alguns programas, porque até o final do ano eu tenho que entregar isso para a televisão, eu tenho um contrato com eles. Mas eu tinha que ir só para o escritório. Então, para mim viajar, por exemplo, eu ia ir para qualquer outro lugar. Eu tinha que trabalhar 12 horas mais ou menos naquele dia para poder gravar as coisas para os dias que eu iria viajar. Então tudo era assim. Lá dentro de Roma, quando eu tive a escola de profetas em Roma, eu tive que ficar uma semana quase dentro do hotel, não pude sair para lado nenhum. Por quê? Porque eu tive que gravar para a TV antes de ir e não tive tempo para gravar para mim. Então, tudo é uma questão, sabe, de você se entregar para o tempo que é necessário. Então Deus me preparou para isso. Então você tem que entender que tem coisas que você não constrói aos 50, o que você poderia construir aos 40. Então não perca tempo com coisas que Deus está colocando no teu coração. Deus colocou no teu coração de construir um prédio, construa. Deus colocou no teu coração de começar uma empresa, comece. Deus colocou no teu coração de ingressar no ministério, de ajudar, de servir, de fazer a diferença. Faça, não procrastine. Esses dias eu estava falando com meu filho e ele disse: pai, os meus colegas tudo disseram que vão casar depois dos 30 anos. E o que você me diz? Eu disse para ele: filho, não espera tanto. E daí ele disse assim: meus colegas disseram que vão ter filho depois dos 40. E eu disse assim: filho, também não espera tanto. Porque é mais difícil você ter filho quando você não é um pouco mais de idade. É um pouco mais difícil, é mais desafiador. Não digo que é impossível, não digo que é ruim. Eu digo que é desafiador. Por quê? Porque a criança vai correr e
e depois você vai ter que correr atrás. É assim que funciona, né? Mas quando você é novo, você consegue ter uma noite mal dormida e trabalhar normal. Você consegue ficar com a criança tem uma energia e você consegue estar atrás, mas depois de um tempo você não tem a mesma energia. Então tudo é uma questão de tempo. Por isso que algumas coisas não dá para procrastinar, não dá para ficar esperando, é o ladrão do tempo, a procrastinação. A terceira coisa é o perfeccionismo. A pessoa que quer fazer tudo de forma perfeita, não, eu quero aguardar o tempo perfeito, eu quero começar quando eu tiver tudo nas minhas mãos. Que nem esses dias eu vi um casal que para casar, né, primeiro os dois iam se formar na faculdade, os dois iam conquistar um patrimônio, não me lembro quanto que eles falaram que eles queriam conquistar o patrimônio, aí eles queriam comprar uma casa primeiro, eles queriam comprar uma casa, aí comprar a casa, agora iam reformar a casa, né, e para depois ainda casar. E eu pensando assim, puxa, não é por aí a coisa. Não é por aí a coisa, por quê? Porque é o perfeccionismo, né? Eu creio que tem coisas que você tem que só começar. Não estou falando para ser imprudente, eu estou falando que tem que começar algumas coisas. Não dá para ficar postergando, não dá para deixar para depois. É o perfeccionismo, é querer, sabe, ter tudo pronto. Você pode ver, as maiores empresas que hoje existem, elas começaram, sabe, numa pecinha bem pequenininha e ali começaram a sua história de sucesso. As maiores igrejas que existem também. Começou bem pequenininha e depois se tornaram igrejas grandes. Um canal no YouTube não começa gigante, não começa monstro, né? Um canal no YouTube começa com 1 inscrito, com 2 inscritos, depois chega a 20 inscritos e aí por diante. Depois chega no 1 milhão e aí por diante. É tudo assim na vida. Então o perfeccionismo pode atrapalhar uma pessoa de fazer algo na vida. E a quarta coisa é não delegar. Esse é o quarto ladrão do tempo e a gente vê assim que tem muita gente que não tem o discernimento de que precisa delegar tarefas, precisa pedir ajuda para outras pessoas, precisa de alguma forma, sabe, aprender a dar oportunidade para outros de ajudar, trabalhar com outras pessoas. Gente que concentra demais tudo em cima de si, perde tempo. Então, você tem que ter as pessoas certas com você, aprender a delegar tarefas até dentro de casa. Um pai tem que aprender a delegar tarefas, uma mãe tem que aprender a delegar tarefas para os filhos e assim por diante. Então, se você não delega, você perde tempo, certo? Tem coisas, por exemplo, dentro do meu escritório, como eu tenho muitas gravações uma após a outra, eu delego, digo, ó, preciso disso, preciso daquilo, né? Quando eu sentar ali, o meu copo d'água tem que estar do meu lado, ou seja, eu tenho que delegar algumas coisas. Sozinho eu não consigo, mas eu delego. Então assim é tudo na vida. Delegar tarefas, certo? Semana que vem eu tenho um tour lá no Rio Grande do Sul, onde eu vou visitar 3 cidades. Eu vou estar em Caxias, vou estar em Novo Hamburgo e vou estar também em Farroupilha. Estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul, que é uma semeadura que eu vou semear nessas cidades. E eu entendo de Deus que eu precisava da ajuda de pessoas que estão lá. Então eu deleguei tarefa, ó, tu fica com isso, tu fica com aquilo, e eu fico com a minha parte de levar a palavra. Ou seja, delegar tarefas. Tudo na vida é delegar tarefas. Amém? Então eu deixo essa palavra para vocês, não deixe esses ladrões roubarem o seu tempo. Os 4 ladrões do tempo. Amém? Em nome de Jesus, que nada roube o seu tempo precioso aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com muita dor de cabeça aqui, nesse lado, no lado esquerdo. Eu quero declarar saúde sobre você, em nome de Jesus. Você que está sentindo dores terríveis aqui desse lado, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Carmen, e o Senhor manda dizer a você, Carmen, o Senhor está tirando, sabe, o Senhor me mostrou um joelho inchado. E eu declaro saúde sobre o teu joelho, agora, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa de sobrenome Pérez. Uma pessoa de sobrenome Pérez. Deus te visita agora, nesse momento. Deus te visita. E visita uma pessoa na tua casa que faz aniversário dia 7 de novembro.
Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua casa e um destravar do Senhor, um romper do Senhor na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para a Larissa, que está aí me ouvindo. Deus está quebrando correntes na tua família. Deus está libertando pessoas de um jugo de vício. O Senhor está transformando realidades e eu quero profetizar salvação na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Aquilo que te preocupava, Deus já está colocando a mão e Deus está revertendo situações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa de sobrenome Antunes, que está aí me ouvindo e inclusive tem alguém aí dentro da tua casa que faz aniversário dia 4. Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família e o Senhor me mostra provisões chegando e portas que estavam fechadas estão se abrindo, pode tentar novamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós teremos um grande culto, uma santa ceia. Eu estarei ministrando na igreja que eu e minha esposa congregamos. Eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa estará ministrando às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, em Alphaville, Barueri. Certo? Você é nosso convidado. Vai ser incrível. E não perca hoje a palavra que eu vou ministrar às 9 da manhã. Vai ser transmitido ao vivo. E é uma palavra que Deus me deu que vai sacudir muita coisa aí. É uma palavra que Deus me deu que vai sacudir muita coisa. Eu vou falar sobre mentalidade. Como a mentalidade nossa precisa mudar, precisa estar mais, alinhada com o propósito de Deus. Amém? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo, terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Se você não compartilhou essa oração, eu peço a gentileza de você compartilhar. Amém? Se você não compartilhou, compartilhe agora. Manda aí para amigos, para parentes, mande para pessoas próximas de você. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você precisa receber essa oração em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Cada pessoa que está, Senhor, nesse propósito de oração, fazendo a sua carta para Deus, eu peço, Senhor, uma intervenção especial em favor dessa pessoa. Eu me uno em fé por cada pedido de oração, Pai, por cada oração específica que foi feita nessa carta para Deus. Todas as cartas eu apresento a Ti e nós pedimos resposta, pedimos intervenção e pedimos um milagre de Deus agora. Oramos em nome de Jesus, apresentando todas as nossas petições a Ti e pedimos céus abertos, pedimos provisão especial. E aonde, Senhor, está sendo pedido pela família, pelo casamento, aonde está sendo pedido pela saúde, pela restauração, pessoas que agora estão orando, Senhor, porque não querem mais perder tempo, mas querem viver alinhados ao Teu propósito. Ajude-os, Pai. Eu peço a intervenção do céu. Também oro para que toda enfermidade agora renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, toda infecção, toda inflamação, tudo aquilo, Senhor, até mesmo que é impossível aos homens, nós oramos por milagres agora.
que haja um milagre. No nome de Jesus, liberamos uma palavra de saúde, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Que o poder de Deus toque na tua vida. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos vitória de Deus sobre a tua vida e invocamos o nome de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus aí aonde você está. Diga: Jesus, eu peço o teu socorro. Jesus, eu apresento a Ti meu clamor, eu apresento a Ti a minha oração. Clame com fé, chame por Jesus, aonde você estiver, chame por Ele, chame pelo poder dEle, chame pelo nome dEle, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque a tua vida, que o jugo espiritual seja quebrado e que a mão do Senhor movimente as coisas na tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Às 9 da manhã, vamos estar ao vivo aqui junto com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz, alegria, proteção, livramento no dia de hoje. Consagramos esse dia a Ti, Jesus, e pedimos a sabedoria do céu. Pedimos também que tudo que estiver ligado a nós seja abençoado pelo Senhor. E o que não for do Senhor na nossa vida, afasta, tira do nosso caminho e nos dá livramento. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça. Precisamos do Teu favor. Oramos para que toda a nossa casa esteja coberta com o sangue de Jesus Cristo. Que todo tipo, Senhor, de amarra, de contrariedade, de inveja contra nós, contra o nosso caminho, em o nome de Jesus, caia por terra. Apresentamos a Ti também, Senhor, todos os pedidos de oração da vida extraordinária, irmãos que estão no Brasil, fora do Brasil, intercessores, aqueles que estão clamando, aqueles que estão apresentando ao Senhor suas petições. Nós pedimos resposta do Senhor, pedimos liberação de milagres. Oramos também por cura daquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, porque cremos que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo cura. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Invocamos a presença de Jesus no dia de hoje e pedimos fortalecimento espiritual. Pedimos o fortalecimento do Senhor, que todo medo, que toda insegurança, que tudo aquilo, Senhor, que combate, seja na mente, seja na alma, no nome de Jesus, que seja agora repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tira a ansiedade, Pai, tira a angústia, tira as aflições de alma e traga alívio, Pai, a esta vida, alívio a essa casa. Que a paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, guarda o coração dessa pessoa, guarda a sua mente e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus Cristo. E pedimos que a Tua doce e poderosa presença esteja sobre nós, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia. Estamos com muita expectativa por aquilo que Deus vai fazer no dia de hoje. Eu gostaria de declarar em nome de Jesus que Deus é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos e não podemos colocar um limite para o agir de Deus. Ele pode fazer além, muito além do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus fez coisas grandes na minha vida e pode fazer na tua vida. Eu estava ontem orando e meditando e lembrando que um dos maiores propósitos de Deus na minha vida é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Porque da mesma maneira que eu ouvi a Deus e isso mudou a minha história,
Se você ouvir a Deus, também pode mudar a sua vida. Nós precisamos começar a redefinir padrões e hábitos na nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos de imediato redefinir é colocar Deus em primeiro lugar, consultando a Ele, buscando a sua direção, buscando a sua face, para que nós venhamos a errar menos aqui nessa vida. Porque é isso, gente. Falhar, todo mundo falha. Eu falho, você falha. Agora, à medida que eu diminuo as minhas falhas, que eu paro de errar nas minhas decisões, que eu consulto a Deus para qualquer virada e mexida na minha vida, eu estou colocando aquela parte da minha vida, aquele momento da minha vida totalmente no controle de Deus. E quando você coloca a sua vida no controle de Deus, não tem como a sua vida ser a mesma. Ela vai mudar. Amém? Ela vai mudar. Você ouvindo a Deus vai mudar. Eu quero começar hoje aqui com o testemunho da Inácia, e ela escreveu assim: eu tinha um problema no estômago desde criança. Não podia comer massas, ovos e algumas frutas porque meu estômago queimava muito. Ouvindo a oração, eu tomei posse e fui curada para a honra de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe você também, Inácia. Jesus Cristo, Ele cura, a nossa fé está nele e nós não podemos tirar os nossos olhos dele. Estamos nesse propósito da vida extraordinária, vai até esse domingo, amém? Vai até esse domingo, estamos firmes nesse propósito, orando às 6 da manhã e às 18 horas. Segunda-feira nós começamos um outro propósito, mas eu quero pedir para você que agora, nesse final desse propósito da vida extraordinária, que você possa, se dedicar um pouco mais. Porque eu creio que desde o início Deus tem nos falado, até antes desse propósito, do combate espiritual que algumas pessoas têm enfrentado para orar. Então mantenha-se firme e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Deus me deu uma palavra, 4 verdades que nós nunca podemos esquecer. 4 verdades. A primeira verdade está lá em Zacarias capítulo 4, verso 10. A Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. O que você considera pequeno hoje é apenas o começo de tudo que Deus tem reservado para você. Então, nós nunca podemos medir a nossa vida pela nossa condição atual. Na condição atual, quando você olha, você pensa assim: puxa, mas não tem como eu viver coisas grandes debaixo de tanta limitação como eu estou, com tão pouco recurso, com tão pouca ajuda. Eu olho para isso que eu tenho e é tão pequeno. Nunca despreze os pequenos começos, a Bíblia diz, porque são desses começos que vêm coisas grandiosas. Eu costumo dizer que aquilo que já nasce grande é um monstro, mas aquilo que começa pequeno e que vai crescendo e que vai sendo colocado nas mãos de Deus e que vai recebendo estratégias de Deus, ele vai crescendo de forma constante até se tornar algo grande. Por isso, acredite naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pode ter começado de forma pequena, de forma extremamente limitada, com pouco recurso, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar e não desprezar. A Bíblia diz: não despreze. O que é desprezar? É dizer, sabe, isso nunca vai dar em nada. Isso nunca vai ser algo grande. Isso nunca vai ser algo relevante. Você tem que confiar em Deus. Você tem que crer que há planos maiores de Deus e que Deus pode surpreender a mim, pode surpreender você. Então, através dessa porta de emprego que você considera pequena, Deus pode lhe dar ali uma estratégia ou pode ter lhe colocado naquele lugar para você aprender, para que amanhã você possa empreender. Então, tudo existe um propósito na vida da pessoa que está nas mãos de Deus. Se você crer naquilo que Deus colocou nas suas mãos, isso pode crescer. Mas só vai crescer se você não desprezar. Porque alguns acabam desprezando. Daí começam a ignorar o negócio,
começam a ignorar o que Deus deu, colocou nas mãos, daqui a pouco vira em nada, porque a pessoa não valorizou, ela não creu, ela não acreditou, ela não sonhou com aquilo, então não tem como acontecer. Mas quando você acredita, no começo, você acredita no que Deus colocou na sua vida, você começa a crescer, você começa a avançar. Então você diz assim, puxa, eu estou muito longe dos concorrentes da minha cidade, eles estão num outro nível, num outro patamar, eu estou pequenininho. Pare de pensar dessa maneira. O que hoje é uma loja, o que é duas, amanhã pode ser 5, amanhã pode ser 10. Não há impossíveis para Deus. Deus pode começar, a lhe dar novas instruções. Ele pode guiar você, Ele pode começar a abençoar você em coisas grandes. Se você olhar todas as grandes empresas, elas começaram muito pequenas. Esses dias eu estava vendo um testemunho de um homem que começou a fabricar, ele começou a fábrica no galpão da casa dele. Um galpãozinho pequeno. E hoje já tem um galpão de mais de 12 mil metros quadrados. Poucos anos depois, é alguém que acredita nos pequenos começos. É alguém que acredita nos projetos de Deus. Então, você tem que acreditar no que Deus colocou na sua vida. Até você que tem um ministério. Você começou no ministério, de repente você começou, num lugar bem pequenininho, ou você, começou gravando algumas gravações e você diz assim, puxa, é tão simples aonde eu estou. Eu comecei a fazer minhas primeiras gravações dentro de um banheiro, porque era o melhor lugar de iluminação. Não tinha iluminação, não tinha microfone bom, então o melhor lugar de som, o melhor lugar de iluminação era dentro do banheiro. E eu me enfiei dentro de um banheiro para fazer as primeiras gravações para o YouTube. Hoje Deus me deu estúdio, estou na televisão, agora terminei meu contrato com a Band no início desse mês, mas vou até o final do mês na Rede TV. E tudo isso aconteceu pela graça de Deus na minha vida. É não desprezar os pequenos começos. A primeira congregação que eu cuidei tinha 4 pessoas. O púlpito era feito de partes de guarda-roupa. A caixa era uma caixa de som com um microfone com fio. Eu não vou esquecer, foi o meu começo, Foi o meu começo. Depois fiquei 15 anos à frente da igreja e depois sim comecei a ser um pastor voluntário porque eu não consegui mais cuidar da igreja. Comecei a escrever livros, comecei a viajar, o meu canal do YouTube cresceu, são mais de 20 milhões de pessoas que me acompanham nas redes sociais hoje. Então é muita coisa que a gente está envolvido, mas eu comecei lá, gravando dentro de um banheiro. Então eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, que talvez você comece bem pequenininho, mas é assim mesmo que Deus quer que você comece e comece acreditando. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Acredite no poder de Deus, acredite que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. A segunda verdade que eu queria trazer para você é Jó 33,16, que diz, ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre as suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Não deixe de verificar as notificações do céu. É a segunda verdade que eu quero compartilhar com você. O que são notificações do céu? Quando você recebe uma mensagem no seu celular, não tem um aviso ali que você recebeu uma mensagem? Tem um aviso, É a notificação. Quando você recebe um e-mail, fica marcado ali no seu celular que você recebeu um e-mail. Bem, todos nós recebemos notificações do céu. O Espírito de Deus nos avisa quando algo está para acontecer. O Espírito de Deus, ele sempre nos dá, seja em sonho, seja em visão, seja por meio de uma profecia, seja até mesmo dentro de uma impressão no Espírito. Inclusive, eu fiz uma live ontem, às 9 da manhã, aqui no canal sobre isso.
falando que Deus muitas vezes inquieta o nosso coração, porque Ele quer que a gente ore por algo, Ele quer nos mostrar alguma coisa, são as notificações do céu. Deus pode estar querendo dar um livramento para você, um livramento para um filho seu. Deus pode estar querendo lhe guardar em um negócio que você está querendo entrar. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já saí de cada furada, dando ouvidos à notificação do céu. Porque toda vez, eu já contei aqui para vocês, mas alguns são novos aqui, me acompanham. Eu estava pronto para fazer um negócio, porque eu gosto de empreender também. Esse é uma das coisas que eu faço já há alguns anos. Eu gosto de empreender, seja numa coisa, seja noutra, sabe? Sem atrapalhar meu ministério, mas eu gosto de empreender. E eu estava para entrar num negócio de sócio com uma pessoa. Eu não sou muito de sociedade, aconselho as pessoas a não fazer sociedade. Em alguns casos é estratégico fazer uma sociedade quando você não pode estar totalmente à frente. E eu estava para entrar numa sociedade. Saindo de casa para vir para o escritório, saindo, bem na porta, assim, na portaria, o Espírito Santo falou comigo, encosta o carro. E quando encostei o carro, o Senhor me disse assim, não entre nessa parceria. E aquilo que era paz em mim, aquilo que, sabe, porque todo empreendedor gosta de olhar para frente e de ter esperança em qualquer coisa, né? Acreditando que pode ser uma coisa grande. E o Senhor ali me deu uma angústia. Ele disse, não entre nessa parceria. Mas dito e feito, foi uma das melhores coisas que Deus, sabe, me deu de livramento. Porque depois eu vi que era tanta coisa ali que poderia, de alguma maneira, me prejudicar, sabe? Que eu até hoje eu agradeço a Deus só de lembrar. Senhor, obrigado por não ter me deixado entrar nessa sociedade, por não ter me deixado entrar nessa parceria. Eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com os teus ouvidos no céu. As notificações do céu têm que fazer parte da tua vida. A terceira coisa é, quando o mundo fala de escassez, Deus sempre fala de abundância. Escolha quem você quer ouvir hoje. O mundo está falando todos os dias que vai faltar, o mundo está falando todos os dias que vai ser difícil, o mundo está falando todos os dias que cada vez mais, sabe, vai haver uma desigualdade. Mas o que nós precisamos crer no que está escrito na palavra de Deus? Isaías 1, verso 18 e 19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O Senhor está falando que se eu ouvir Ele, olha só, se eu ouvir Ele, eu vou comer o melhor dessa terra. Se eu ouvir a Deus, eu irei acessar do maná do céu, das promessas de Deus. Deus vai abençoar o meu trabalho. Deus vai multiplicar as coisas que estão nas minhas mãos. Deus vai abrir os céus de favor sobre mim. Tudo que eu preciso fazer é ouvir a Deus. Se nós ouvirmos a Deus, nós viveremos a abundância. Agora, é você que decide ouvir ou a Deus para a abundância ou ouvir o sistema para a falta, para a escassez. Porque é isso. Estamos ouvindo todos os dias de crise. Estamos ouvindo todos os dias de dificuldade. Estamos ouvindo todos os dias que as coisas vão ficar pior. Estamos ouvindo todos os dias, sabe, um monte de coisas. Mas nós precisamos manter os nossos ouvidos na palavra. A palavra de Deus não falha. E a Bíblia diz que se eu ouvir a Deus, eu comerei o melhor dessa terra. Minha casa comerá o melhor dessa terra. Eu gostaria que você escrevesse isso aqui nos comentários. Se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor dessa terra. Declare aí nos comentários, se eu ouvir a Deus, eu vou comer o melhor aqui dessa terra. Não é uma promessa minha, é uma promessa da palavra de Deus. É uma promessa da palavra de Deus. Dê ouvidos a Deus, aprenda a ouvir a Deus. E a quarta coisa, ter as prioridades certas abrirá todas as portas para você. Eu vou repetir isso porque, sabe, isso é uma das coisas que mais marcou a minha vida. Isso é uma das coisas que mais tem marcado o meu ministério. Dar prioridades ao céu. Dar prioridades ao céu. Como eu disse para vocês hoje, eu sou um pastor voluntário dentro da igreja, ou seja, eu não recebo para estar dentro da igreja. Eu não recebo, não tenho salário da igreja.
Mas por que que eu e a minha família servimos e todo domingo você vê, não importa se eu estou aqui, não importa se eu estou nos Estados Unidos, aonde eu estiver, eu transmito o culto, eu estou na igreja no domingo, eu sirvo a igreja. Por que que eu faço isso? Anunciei gratuitamente. Por quase 3 anos eu anunciei gratuitamente os cultos da igreja aqui em Alphaville, na televisão, sabe? Sem nunca cobrar R$1 da igreja. Por que que eu faço isso? Porque a minha vida tem sido colocar Deus como prioridade, dar prioridade ao reino de Deus. E não existe, sabe, aqui nessa terra, investimento maior do que investir no reino de Deus. É isso que eu acredito com todas as minhas forças nisso. É por isso que você tem as prioridades certas na sua vida, Deus em primeiro lugar, depois a sua família, sabe, a sua família, ter a sua família como uma prioridade, isso é uma bênção de Deus. E depois vem as outras coisas, aí depois vem trabalho, aí depois vem projetos, vem sonhos e vem outras coisas, mas a prioridade é Deus. É Deus. Se eu colocar Deus à frente da minha vida, todas as outras coisas, Deus vai acrescentar. Tem muita gente que não compreendeu ainda esse princípio, que se colocar Deus como prioridade da sua vida, as portas vão se abrir. Escreva isso: se eu colocar Deus como prioridade, as portas vão se abrir. Eu não estou dizendo, sabe, para você se enfornar dentro de uma igreja e deixar de trabalhar ou deixar de viver a sua vida enfornar. Não, e não é isso. Eu não estou falando disso, eu estou falando de prioridade. Começar seu dia com Deus, apresentar suas decisões primeiro a Deus antes de tomar. Eu estou falando, sabe, de você colocar o Senhor na frente da sua vida. É você dar uma prioridade ao Senhor. Quando você faz isso, de dar uma prioridade ao Senhor, tudo na sua vida vai ser guiado por Deus. As portas vão se abrir. Por quê? Porque você está cumprindo um princípio. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino e as portas se abrirão. É isso que está escrito. Não é eu que digo, é a palavra que diz. O acréscimo vem pela prioridade. Com isso, eu entrego essa palavra de hoje a você. Medita nessas coisas. Amém? Medita nessas 4 verdades que eu compartilhei, porque é bênção para a tua vida. Amém? Eu gostaria de pedir para você que está aí, para deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e se puder compartilhar com amigos, com parentes, mandar para grupos essa oração, faça isso. Mande para o máximo de pessoas que você puder essa live. Manda para o máximo de pessoas que você puder. As pessoas precisam saber disso, desses princípios que movimentam as coisas na vida. São princípios que movimentam as coisas na vida. Amém? E eu quero rapidamente falar dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Olha só. Aqui tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia, aqui uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Os 2 livros juntos dá mais de 700 orações, só de orações, certo? Que vai abençoar teu dia. Comece seu dia primeiro com a Bíblia, depois leia um bom livro. E os devocionais vão ajudar você a enriquecer a sua fé. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho a academia aqui no Global, que inclusive hoje eu vou transmitir a Escola de Profetas por dentro da academia aqui no Global. E hoje, como é o primeiro dia da escola, a gente vai transmitir 100% da escola, nós vamos transmitir dentro da academia aqui no Global, certo? Amanhã que nós vamos transmitir apenas uma parte, porque tem uma parte que é só no presencial que eu ministro, certo? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a fazer parte não só para participar da Escola de Profetas, mas para você, sabe, crescer espiritualmente, para você andar mais perto de nós, para você que ama o profético, que entendeu já que esse é o seu chamado, certo? Porque você está aqui, você pode estar aqui nessa oração por 2 motivos. Um, porque Deus está te chamando para orar, e o segundo, porque Deus está te chamando para o profético. Ou seja, há um propósito de Deus e você está aqui. Há um propósito maior que você talvez nem saiba, certo? Então eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no meu site,
vem ser aluno da Academia Quindo Global. Você vai ver que bênção que vai ser aí na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio. Deixa eu só trocar essa tradução aqui, que essa tradução é a tradução que eu leio, mas tem gente que não conhece ela. Peraí, deixa eu mudar aqui para a tradução da Almeida. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero liberar uma palavra sobre um homem chamado Érico. Deus está te visitando, Érico. Você é um professor e Deus vai abrir portas na tua vida em o nome de Jesus Cristo. O Senhor também vai te colocar em lugares de maior influência. É um propósito de Deus na tua vida. São conexões que Deus está preparando para você. Por isso, que o Senhor derrame graça sobre você, porque vem um novo tempo, e um tempo onde você vai ter que se movimentar muito rápido nesse tempo. Amém? Eu também quero falar com uma mulher que tem tido sérios problemas no couro cabeludo, cabelo que está caindo, alergia no couro cabeludo, feridas. Eu quero declarar saúde sobre você. Jesus Cristo dá saúde. Eu declaro saúde sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Eu também quero orar por essa família que é de uma cidade do interior, que está aqui me ouvindo, que tem uma das suas filhas com um sério problema nas pernas, e o Senhor está tocando em vocês. Eu vejo mudanças que estão acontecendo na vida de vocês, de qualidade de vida, portas que estão se abrindo, espírito de escassez caindo por terra da vida de vocês e toda injustiça sendo visitada por Deus. Por isso, espere mudanças que vai ter significativa na vida de vocês, honra do Senhor sobre a vida de vocês. Também há pessoas que estão aqui, que estão lutando contra câncer de pele. E seja você quem for que está lutando contra câncer de pele, eu quero fazer uma oração agora por você. Jesus Cristo cura, eu creio. Faça a sua parte natural, vá aos médicos, faça os tratamentos, tudo que o médico disser, faça, né, segundo o que você decidir, mas acredite, Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês agora. Nós vamos levantar um grande clamor. E se você não compartilhou essa oração, depois eu quero pedir que você compartilhe essa oração, por gentileza. Amém? Ainda mais se você conhece pessoas que estão com problemas e que precisam de uma intervenção de Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro agora apresentando todos os pedidos de oração a Ti. Toda pessoa que está em oração junto comigo. Aqui, Pai, pessoas que estão clamando, pessoas que estão intercedendo junto comigo, que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre a vida dela e traga livramentos para ela, livramento a ela, livramento à sua casa, e tudo aquilo, Senhor, que atrapalhe, tudo aquilo que é confusão, tira do caminho dela. Eu apresento os pedidos de oração a Ti, e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção do Senhor. Coloca a Tua mão sobre a vida dessa pessoa, Pai, e traga respostas, traga céus abertos sobre a vida dela. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca a Tua mão, no nome de Jesus Cristo, que a enfermidade renda-se a Jesus, a dor renda-se a Jesus, o câncer renda-se a Jesus, a inflamação, as infecções, as dores no corpo, a depressão, a tristeza, a angústia, renda-se a Jesus Cristo agora. Pai, essa pessoa que está orando pelos seus filhos,
Coloca a tua mão agora e nós te pedimos, intervém, Pai, com o teu poder, com o teu sobrenatural. Oramos por portas abertas no dia de hoje, oramos por grandes coisas, por provisões de Deus, oramos por milagres. Eu oro também por essa pessoa, Pai, que está sem forças para continuar, para que ela receba agora o fortalecimento do Espírito Santo sobre a vida dela, que a mão poderosa do Senhor venha sobre ela, toque-a com o teu poder, Senhor, toque-a com a tua graça, e repreendo todo medo, repreendo toda a opressão espiritual, toda a influência da inveja, da maldade, da contrariedade. Eu digo, sai do caminho dessa pessoa. Também, Senhor, libera uma palavra sobre o caminho dessa pessoa, sobre os ares dela e sobre tudo que estiver ligado a ela, que toda injustiça, que todo mover maligno que possa afetar ela, caia por terra no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração até 9 da manhã e depois 18 horas.